Temos a honra de apresentar o nosso palestrante de hoje, Mauro Henrique Isaac. Ele é angolano, membro fundador e diretor jurídico da Associação dos Estudantes Africanos em Viçosa e diretor jurídico da Associação dos Estudantes Angolanos em Minas Gerais. Com a palavra, o senhor Mauro Henrique Isaac para a sua palestra. Só o microfone não. Tá bom, obrigado. Eu vou te dando um toque, na medida que for coisa. Boa noite a todos. Eu me chamo Mauro Henrique Isaac, sou natural de Luanda, Angola. Luanda, capital de Angola. Tenho 7 irmãos, obviamente, 23 sobrinhos, família africana, é grande, né? Não podia deixar de fazer essa breve apresentação. E eu trouxe para vocês aqui alguns questionamentos, não é? Desde que cá cheguei no Brasil, eu tenho a certeza que após essa conversa, né, essa palestra, alguns questionamentos serão levantados e eu já trouxe aqui alguns que é para saná-los. Angola é um país do continente africano que também é banhado pelas águas do Oceano Atlântico, assim como o Brasil. E geograficamente falando, territorialmente falando, nós temos 1.246.700 km². Essa é a nossa extensão geograficamente. Tendo como regime político o presidencialismo, e a cidade de Luanda tem aproximadamente 8 milhões de habitantes. Então é uma cidade relativamente grande. Angola tem 18 províncias, né? Na verdade, quando eu estive em Angola, passado muito tempo aqui no Brasil, o tempo foi passando e agora nós temos 21 províncias. Províncias, o que seriam províncias? Províncias seriam que no Brasil é chamado de estado. O Brasil é dividido em estado e nós somos divididos em províncias, que no final do dia acaba sendo a mesma coisa. Angola foi um dos países que mais cresceu a nível mundial nos últimos 20 anos para cá. Os economistas aqui, que puderem me ajudar, por favor, foram 12% de crescimento anual, que é uma coisa absurda, não é? Só que crescimento econômico não é igual a desenvolvimento econômico. Angola cresceu bastante, mas não desenvolveu tanto, o tanto que o crescimento levou. Temos aproximadamente 45 línguas, não é, maternas, e a língua dominante na minha região é o Umbundo. Muito se fala, né, do continente africano, da questão do matriarcado e o patriarcado. Dentro do meu convívio, do nosso convívio em Angola, é o matriarcado que tem a voz, nesse caso, certo? Até porque a língua dominante lá em casa é o Umbundo. Por incrível que pareça, cá em Ubá, um pouco distante de Angola, encontrei-me com a professora da Universidade de Ouro Preto, que fala uma das línguas lá de Angola, que é do lado paterno, não é, que não teve a dominância, infelizmente ou felizmente, né, podemos assim dizer. E uma informação muito relevante que eu gosto sempre de trazer é o número de brasileiros residentes em Angola. Angola tem aproximadamente 30 mil brasileiros. Assim como muitos angolanos, muitos africanos vêm para cá para o Brasil, muitos brasileiros também vão para Angola em busca de oportunidades, melhores condições de vida. Mais 4 questionamentos que eu trago para vocês, não é? Quem sou eu? Já falei como vim parar aqui. Eu vim por intermédio do intercâmbio, né? Angola-Brasil, que é feito não só de Angola o Brasil, mas todos os países que têm a embaixada dentro do nosso país, nós temos essa conexão. A palavra na verdade não é conexão, intercâmbio, esse intercâmbio cultural. Então, por ironia, o destino me trouxe cá no Brasil e em Viçosa. Eu estou lá em Viçosa, moro em Viçosa. E
antes, novamente, que me perguntem, eu volto para Angola, não é? Obviamente, porque o conhecimento adquirido sem ser repassado é igual a zero, não é, professor? Então, a gente vem cá para o Brasil aproveitar e levar o máximo de conhecimento para o nosso país. Sem mais delongas, vou entrar aqui num contexto histórico, novamente. Eu vim parar aqui no Brasil, eu não sei se todos sabem, mas o Brasil foi o primeiro país no mundo que reconheceu a independência de Angola. Então, o Brasil é como se fosse o irmão mais velho de Angola. Até por causa do princípio da territorialidade, não é, da época. Assim que Angola se tornou independente, o Brasil abraçou Angola. E nós temos essa irmandade de muitos anos. E uma brincadeira que eu trago também é a questão da Pangeia, né? Não dá que é para eu falar sobre Angola, Brasil, sem falar sobre a Pangeia. Se vocês forem prestar bem atenção, quando olharem Brasil e Angola, antes das placas tectônicas, aquela conversa toda dos geógrafos, né? O Brasil encaixava perfeitamente em Angola. Preterivelmente o Rio de Janeiro. Não sei se tem aqui alguém do Rio de Janeiro, algum carioca, mas é carioca. Angola, Luanda, a capital, é praticamente o Rio de Janeiro, em todos os aspectos. Problemas sociais, políticos, econômicos, é basicamente a mesma coisa. E soluções também, né, que é uma cidade muito linda, como o Rio de Janeiro. E gostaria de agradecer também o convite que me foi feito, não é, pela Secretaria de Comunicação de UBA. E vamos então entrar no tema que cá nos trouxe, né? A Semana da Consciência Negra. Falar da consciência negra para nós, para mim angolano, falo por mim, falo para os angolanos, é um momento de reflexão sobre a contribuição que o negro, não é, que o homem negro trouxe no Brasil, certo? Nós refletimos sobre a formação, a institucionalização, a institucionalidade toda do Brasil, o processo histórico. Não tem como nós falarmos do Brasil sem adentrarmos nesse tema. A questão do resgate da memória afro-brasileira, eu fiz uma divisão sobre essa questão do tema em 3 tópicos. O primeiro tópico seria a questão do resgate da memória afro-brasileira, da questão do seio familiar, a questão da escola, não é, que é um espaço fundamental que é para nós combatermos o racismo, a valorização das entidades, não é, que é muito importante essa questão. Não só o seio familiar, porque eu também sou professor, assim como muitos aqui, e a gente consegue perceber, entrando aqui na questão do seio familiar, que é muito importante para a construção da criança, do homem, da mulher, assim como um ser mesmo. Porque é muito importante. Essa construção toda, basicamente, ela é feita em casa, antes da escola. A escola seria o último caminho. Adentrando na questão da memória afro-brasileira, que a gente fala muito sobre o conjunto de experiências, de saberes, tradição, a história do povo negro no Brasil. É muito interessante porque quando nós cá viemos para o Brasil, a gente ouve esse contexto histórico, a gente ouve as histórias, as falácias, e nós temos muita coisa a ver, certo? O continente africano, com mais de 50 países, o Brasil, tamanho continental, nós conseguimos perceber essa irmandade, esse contato do Brasil e Angola, não só com o resto dos países africanos, em todos os aspectos, a questão da religiosidade, a questão da gastronomia, a cultura num todo. Porque quando eu cheguei cá, eu fui para a Bahia, para Salvador, e tem a questão da religiosidade, né? Os orixás. Não é algo que eu estou totalmente dentro do assunto, mas eu chego, bato o olho, é praticamente algo que eu já tivera visto, que eu já convivi com essas questões, coisas do passado, que eu olho para uma foto e me remete a muitas coisas que eu já tivera vivido. Então,
isso chama muita atenção, não só a mim, mas como acredito que quase todos os estudantes, todo estrangeiro que sai do continente africano para cá. E ainda dentro dessa questão da memória afro-brasileira, não é? Da questão da memória afro-brasileira, é muito importante também falar aqui sobre a base da construção da formação social, não é? E cultural. Mais ainda, a resistência por si só, a questão da resistência. Um exemplo muito claro sobre essa questão da resistência é um conceito muito trazido em livros do professor Akele Bambé, uma historiadora, uma estudante brasileira, Jamila Ribeiro, em seus livros, o professor Boaventura, vários outros professores que falam muito sobre essa questão da resistência, que muitos tratam sobre o epistemicídio e outros sobre a necropolítica, não é? Aí entrando no ponto da resistência, porque vários ensinamentos africanos, vários assuntos, não só conhecimentos acadêmicos, históricos, em todos os aspectos, que foram excluídos, não é? Foram excluídos do contexto social brasileiro. Então, essa questão da resistência é algo que nós, particularmente, admiramos muito do brasileiro, porque fazendo um paralelo, uma relação da luta, da resistência daqui do povo brasileiro com a nossa luta, nós os africanos, tem um pouco de diferença, mas acaba sendo a mesma luta, não é? Eu comentei hoje que aprendi a ser negro ou me ensinaram que eu sou negro aqui no Brasil. Até então, desde novo, eu não sabia, porque nós não tínhamos essa diferenciação. Nós não temos essa diferenciação do que é o negro, do que é o branco, ou seja, não temos discussões raciais. Então, chegando aqui, chama-me muita atenção. É algo que até acaba sendo um pouco assustador, não é? Porque falar do Brasil, o Brasil praticamente é o país no mundo com o maior número de negros depois do continente africano. E nós estamos falando de um continente com mais de 56 países. Voltando para o Brasil, nós estamos falando de um país que tem o maior número de miscigenados. O Brasil é o país mais miscigenado, atrás de Cabo Verde. Então, algumas questões não fazem muito sentido, elas não faziam muito sentido. Quando eu cá cheguei, essa questão do choque cultural que eu tive quando cheguei aqui no Brasil, né? Eu não. Porque nós temos as nossas rodas de conversa, nós os africanos que cá estamos, que cá vivenciamos aqui no Brasil, e nós conversamos e no final do dia chegamos sempre à mesma conclusão. Por que nós temos essas questões no Brasil, sendo que o Brasil, depois do continente africano, seria o país mais miscigenado com o maior número de negros, o que é muito comum em certas famílias, ter um irmão preto, a prima loura, e nós não temos basicamente isso. Então é um choque de realidade para nós, quando cá viemos. Pode passar? Pode. Eu acho que os pontos na palestra, elas estão todas interligadas, porque no final do dia a gente acaba falando de educação, inclusão social, que é algo que nós não podemos fugir quando falamos sobre o Dia da Consciência Negra, ou a Semana da Consciência Negra, né? A questão das políticas públicas, também a inserção. E é importante falar da Lei 10.639 de 2003, não é? Que é uma lei que fala sobre a questão da inserção, da inclusão do conteúdo da história do continente africano dentro das escolas. Algo que não deveria ser uma obrigatoriedade. Por quê? Porque nós conseguimos vislumbrar que o estudo aqui no Brasil relacionado a outros continentes diferentes do africano é muito visível. É muito comum nas faculdades, nas escolas normais, nós perguntamos para um colega qualquer, quais são as suas origens? Eu sou descendente de alemão, de italiano.
E quando você pergunta para um colega do lado, algum colega preto, ele não sabe das suas origens, porque nós vamos voltar naquela questão do epistemicídio, que foram afastadas essas questões culturais, a cultura que o negro trouxe para o Brasil, preterivelmente. Mas eu não culpo essas pessoas que não sabem, obviamente nós não podemos culpar, porque tem todo o processo histórico, né? E esse processo histórico já é sabido por todo mundo já tem esse conhecimento. E voltando a falar sobre políticas públicas também, particularmente trabalho com políticas públicas na cidade de Viçosa também, tenho uma escola de futebol, trabalho com esporte e com crianças de escolas municipais, preterivelmente, com hortas comunitárias, então é algo que nós trabalhamos muito e temos certeza que tem que existir sim, porque políticas públicas salvam vidas, é um assunto que nós já estamos carecas de ouvir, né? É algo que é preciso e é necessário. Porque políticas públicas, nada mais, elas visam proteger, promover as desigualdades históricas, né? Tentar corrigir. E garanto, mais uma vez, a inclusão social, né? A gente já sabe, nós já temos noção desse contexto, então, o porquê que a lei desde 1939 é algo que criou-se uma obrigatoriedade? Tem que ser algo natural que existe, assim como nós estudamos as histórias de outros países, de outros continentes, poderia ser algo natural nós estudarmos sobre a história africana. Afinal, nós estamos a falar de um país miscigenado, um país que foi um dos últimos que aboliu a escravidão, certo? E os resquícios estão aqui, estão escancarados. A não necessidade dessa lei. Por fim, eu trouxe uma frase, por favor, pode passar? Pode passar? Pode? Por fim, eu trouxe uma frase que, por mais que nós falemos, discutamos certos assuntos, políticas públicas, desigualdade, inclusão social, todas as discussões que nós formos trazer, nós vamos parar no conceito da educação. Nós vamos ter que chegar na educação. É necessário que nós melhoremos a nossa educação. É necessário que nós olhemos com outros olhos a educação. Porque com uma educação melhor, só assim é que nós salvaremos as vidas, só assim é que nós vamos melhorar os nossos problemas sociais, os nossos problemas políticos e econômicos. E é um aprendizado muito grande. Eu, muito obrigado por ter conhecido o Brasil, sou grato por ter conhecido o Brasil, por ter aprendido bastante, muitas coisas e, posteriormente, levar para o meu país. A nossa palestra, felizmente ou infelizmente, estamos no tempo, 15 minutos ainda. A gente fica muito preocupado com o tempo, porque tem mais atividades para fazer. Mas, ainda voltando na questão da educação, é necessário que nós melhoremos, que nós demos um upgrade na questão da educação. É necessário a mudança da educação, de como é lecionado o conteúdo nas escolas. Tem que ter essa mudança. Nós precisamos de outra forma de ensinamento, não mudar de tudo, uma outra forma de ensinamento. Mostrar o que é de fato. Não é? Não falar, não discutir apenas com achismo, trazemos dados comprobatórios daquilo que acontece, quais são os números, de fato, o que é que está acontecendo, de fato, e nós temos esses números e não podemos simplesmente deixá-los. Mas o meu muito obrigado por tudo e a todos. E é isso.